a mais um vlog aqui no canal. Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio, é o meu primeiro vlog do mês de maio, um mês muito especial. Nesse vlog eu pretendo mostrar um pouco pra vocês e contar como foi a minha preparação e os meus estudos para passar na residência de endócrino aqui na Santa Casa. E maio também é um mês especial, porque é o meu aniversário, tem congresso de endocrinologia mineiro aqui em BH, então vai ter muita coisa legal nesse mês de maio. Além de tudo, nós estamos no outono, então o clima já está super agradável. E hoje eu vou mostrar um pouquinho da rotina de endocrinologia aqui na residência para vocês. Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 8 de maio. Eu acordei, fui na academia, tomei um café. Tô indo pro hospital agora, que eu tenho 2 pacientes pra ver na enfermaria. E depois da enfermaria eu vou pro ambulatório de crescimento. E é um ambulatório de crianças. Depois eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Mais tarde, eu e minha amiga Cacá vamos comprar flores, porque a minha florzinha que tava ficando aqui morreu depois de 3 semanas, então durou bastante. E nós vamos assistir também o Diabo Veste Prada. Então eu tô indo com uma calça e tô levando uma blusa vermelha e tô levando um escarpão pra poder assistir e vou trocar mais tarde no hospital. Venham acompanhar esse dia e é isso. Boa tarde, gente. Essa sexta-feira foi um dos dias mais caóticos da residência até hoje, que meus cachinhos até caíram, de tão caótico que foi. E aí, eu e Cacá, minha amiga, criamos o hábito de comprar flores pra nossa casa, na feira de flores do Colégio Arnaldo, que acontece toda sexta-feira. A gente comprou uma vez e estamos voltando só hoje, 3 semanas depois, porque as flores duraram muito. Então a gente tá indo comprar e de lá a gente vai pro cinema assistir o Diabo Veste Prada. Bom dia, hoje é sábado, dia 9 de maio. Eu tô me arrumando pra sair com uma amiga. Nós vamos tomar um brunch lá no Fazano, aqui em BH. E esse mês é o meu aniversário dela, então nós vamos aproveitar pra comemorar os 2 aniversários. Hoje eu tô de folga, amanhã eu já trabalho também, então eu quero aproveitar muito esse dia. Eu vou me arrumando aqui e aproveitando pra conversar um pouquinho com vocês sobre a residência, que a gente ficou de conversar sobre o meu processo de aprovação. Então,
O meu processo de aprovação foi assim. Eu terminei a minha faculdade no final de 2021, entrei direto na clínica médica, lá no Hospital Júlia Kubitschek, fiz 2 anos de clínica, então eu fiquei 1 ano extra estudando para passar na endócrino. No meu R2 de clínica, eu já estudava bastante, só que não o suficiente, ou talvez também não exista o suficiente para passar na residência de endócrino, porque foi ano que eu me casei, então eu tava bem focada no casamento, que foi o ano de 2023. E aí quando terminou esse ano, inclusive nesse ano eu cheguei a fazer cursinho, eu fiz um médio curso preparatório pro R+. Só que eu estudei mais a parte teórica, eu senti que eu não foquei tanto em exercícios e estava muito focada na questão do casamento, e meu casamento foi em setembro. Então, quando eu acabei a residência de clínica, eu fiz só provas pra residência mesmo, eu nem tentei especialização naquela época, que tem várias especializações boas aqui em BH também, inclusive na Santa Casa tem vaga de residência de especialização, e é exatamente o mesmo serviço, então é boa igual, mas eu não tentei nesse ano. Quando foi no ano de 2024, eu comecei a trabalhar e já fiquei 100% focada nessa questão da residência. Eu trabalhava meio período lá no Júlia mesmo, que é o próprio hospital que eu fiz residência de clínica. Eu trabalhava como médica clínica horizontal na enfermaria e ficava mais ou menos de 8 da manhã até umas 2, 3 da tarde. Então eu acordava 6 horas da manhã, estudava com a minha amiga Maiara, beijo Mai, que a Mai inclusive está fazendo também endócrino no Hospital das Clínicas e eu fazendo na Santa Casa. Nós duas queremos endócrino, então a gente estudava juntas todos os dias de 6 da manhã até umas 7, 8 horas. Então, pra mim, o primeiro ponto já foi esse. Eu gosto muito de estudar em dupla ou em grupo com pessoas que têm o mesmo ritmo que eu. Pra mim, é uma coisa que me ajuda muito a fixar. E a Mai também gosta, a gente já tem mais ou menos o mesmo estilo de estudar. A gente já estudou juntas em outros momentos, então pra gente era muito bom. E era ótimo, porque eu já ia pro meu trabalho com já 1 ou 2 horas estudadas. A gente já estudava de manhã, normalmente a gente tava fazendo Med Coffee, e a gente já tinha feito muitos exercícios, ou a gente fazia provas antigas, a gente focava muito nisso, em exercício, prova antiga, a gente às vezes montava uma prova nós duas de algum tema que a gente estava estudando, e a gente resolvia juntas, e aí a gente resolvia a prova e ia conversando sobre as questões. Por exemplo, número 1, letra A, B, C, D, a gente discutia todas. Esse estudo nosso de dupla, eu considero que foi essencial no meu processo de aprovação, porque eram 2 pessoas com o mesmo objetivo, que tem um jeito parecido de estudar e que nós duas não tínhamos sido aprovadas no primeiro ano pós-clínica. Então, assim, a gente não começou do zero, a gente já tinha estudado 1 ano, mas a gente precisava lapidar. Aí eu trabalhava, chegava em casa e voltava a estudar. Aí dessa vez eu estudava sozinha. Então eu estudava a parte teórica que eu queria, os principais temas, principalmente os que eu tinha mais dificuldade no ano anterior, que eu já tinha percebido que estavam um pouco defasados, os temas que eu tinha mais dificuldade para fazer questão na prova, mas sempre muito focada em aprender a resolver as questões de prova. E eu acho muito importante frisar isso, porque realmente existe uma diferença muito grande entre você ser um bom médico, você saber resolver as questões do seu paciente e você saber fazer uma prova. As provas, elas são criadas de uma forma que você precisa aprender a fazer elas. E não necessariamente, se você foi mal nessa prova, você vai ser um médico ruim que não sabe cuidar do seu paciente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O meu processo foi basicamente esse. Eu estudava muito de manhã, estudava à tarde e todos os dias. Então, pra mim, uma coisa muito importante era, mais importante do que estar estudando o tempo inteirinho da minha vida, era eu estudar com constância. Todos os dias eu estudava um pouco que fosse 2, 3, às vezes 4 horas, dependia do dia. E eu foquei muito mesmo na resolução de questões. O cursinho que eu fiz, ele me ajudou muito nisso, que era o Med Coffee, porque ele te dava todas as respostas e ele discutia aquela prova. Então, a gente conseguia ver não só qual a gente acertou, mas quais a gente errou. E de acordo com cada questão que ele montava, a gente fazia uma revisão inteira do tema em cima daquela questão. Foi basicamente assim o meu processo de aprovação.
Fiz todas as provas antigas da Santa Casa, que era um grande foco meu passar lá. Fiz todas que tinham disponíveis na vida. A Mai fez também comigo, a gente fazia juntas. Inclusive, eu viajei de férias, tanto em setembro, 15 dias, quanto em agosto. E nas férias de agosto eu não estudei, mas nas férias de setembro eu estava em Los Angeles e a Mayara estava aqui. E a gente acordava todos os dias, eu acordava antes do fuso horário lá pra gente estudar juntas. Então a gente ainda assim estudava 1 hora. O que eu falei com vocês, eu não parei a minha vida de fazer absolutamente tudo que eu queria, mas eu tinha aquela constância e tinha aquele compromisso, mesmo se eu tivesse de férias, se eu estivesse na casa da minha família ou fazendo outras coisas. Uma coisa muito importante pra eu falar pra vocês é, eu estudei muito, eu sempre estudei bastante, eu sempre fui dedicada desde a época da faculdade. Nunca fui uma pessoa de virar noites estudando ou de parar toda a minha vida pra estudar, porque eu conseguia conciliar as coisas. Inclusive, se eu não conciliasse, eu ficava muito ansiosa, eu ficava triste. Então, eu tinha essa questão de estudar muito, sempre estudei muito, mas também sempre tentei conciliar as coisas da minha vida, e isso dá certo pra mim. Mas cada pessoa tem que conhecer o que dá certo pra si. Outra dica muito importante é, se conheça, saiba o que dá certo pra você. Por exemplo, o meu marido passou na residência de neurologia, e nesse ano que ele passou, ele abriu mão de toda a vida dele. Ele não fazia absolutamente mais nada além de estudar todos os dias, o dia inteiro. E pra ele, foi assim que deu certo, foi assim que ele se sentiu seguro pra passar. Ele estudava o dia inteiro, cerca de 8, 10, 11 horas por dia. E às vezes, na época, a gente namorava ainda, a gente era noivos, ele nem atendia meu telefone, que ele tava estudando. Então é o jeito que dá certo pra ele. Ele fala muito a frase, horas de bunda na cadeira, que é horas que você fica sentado mesmo estudando. E pra ele, é assim que deu muito certo. Pra mim, eram tipo cerca de 4 horas de estudo por dia. Eu gosto de estudar em grupo, ele já não gosta. Cada pessoa tem um jeito de estudar. Você tem que se conhecer muito pra saber o que vai dar certo pra você. Eu realmente acho que não existe uma fórmula secreta, tipo, faça isso e vai dar certo. Mas o que não vai dar certo é você ficar parado sem fazer nada. Então você precisa ser uma pessoa dedicada, estudiosa. Você precisa conhecer sobre as provas que você quer fazer, o que vai acontecer nelas, como que elas são, conhecer a banca. E uma coisa que eu vou falar pra vocês é, eu acredito muito nos planos de Deus pra minha vida. Então, eu acho que eu poderia ter feito isso tudo e não ter passado, se não fosse plano de Deus pra minha vida, estar fazendo endocrinologia na Santa Casa no ano de 2026, entendeu? Então, no ano de 2025, no ano de 2025, 26, eu acho que Deus sabe de todas as coisas e a gente também tem que entregar e confiar, porque é Ele que vai saber aonde você tem que estar na hora que você tem que estar. Por isso também que no ano que eu não passei, eu não fiquei frustrada, porque eu entendi que aquilo ali era o plano dele pra mim. Então confie, acredite no seu potencial e nos planos de Deus para sua vida. Eu dei uma resumida, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, mais específica sobre estudos, mandem aqui que eu vou responder nos comentários. Esse é o meu lookinho pro brunch, tô indo bem casual. Coloquei um moletomzinho com um body, um tênis e vou colocar esse óculos que eu comprei na última semana, que eu estou completamente apaixonada. Eu achei ele lindíssimo. É da Guess. Achei ele muito estiloso. Eu ouvi falar super bem da experiência do brunch aqui. E eu vim com uma amiga. Tô esperando ela aqui no carro chegar. Vou filmar um pouquinho do que eu consegui pra vocês. E depois eu venho contar.
restaurante, tô aqui na Riachuelo e resolvi provar algumas peças da coleção da Silvia Brás, porque estou querendo escolher pra dar pra minha mãe de presente, acho que ela vai gostar. Aí eu vou mostrar as peças que eu achei pra vocês. Tem muitas peças aqui, algumas eu não achei a numeração certa, mas eu vou provar. A primeira peça foi esse vestido, ele é no PP e ele tá R$199,90. Eu achei muito bonito no corpo, mas aqui no peito ele sobrou um pouco. Eu tenho um pouco busto, né? Então teria que fazer ajuste. Já pra minha mãe daria certo, eu acho. Talvez no peito. Essa camisa de amarração eu achei belíssima e eu acho que é super a cara da minha mãe, ela adoraria. E aqui são esses botõezinhos, tem 2 bolsos. Achei muito bonito. A calça tá esse valor aqui e a blusa eu não achei etiqueta, mas imagino que deve ser algo em torno desse preço. Essa azul listradinha também achei belíssima, com a golinha e o punho branco, mas essa aqui só tem G, então achei que ficou muito grande. A amarela não tem P também, só tem M, mas achei que vestiu melhor. Essa preta de renda eu achei belíssima, ela parece muito aquele modelinho que tem na Zara, alongado, mas eu achei a renda inclusive mais bonita do que a da Zara. Essa aqui tá R$100 também, achei o preço ótimo. Essa marrom é outra, que é linda, é super gostosinha, a cor maravilhosa, mas também só tem tamanhos grandes. O preço dela é R$179. E o trench coat eu achei muito bonito, os detalhes principalmente. Esse aqui veio sem o negocinho de amarrar, mas tem. E esse é o M, eu achei muito grande. Então assim, as peças tem aqui no shopping, mas não tem muitos tamanhos pequenos. Meninas, eu vou dar a dica. Eu gosto muito dessa loja Off Premium aqui no Outlet BH. E vende Animale, Nativosa, Farm também, que são marcas que eu gosto muito. Comprei o presente da minha mãe no final das contas aqui. E comprei também um vestido que eu quero usar no meu aniversário, que vai ser um chá da 5 só pra mulheres semana que vem. Gente, a vista aqui do Outlet é muito bonita. Belo Horizonte é lindo demais. Aqui nesse mercado de origem, ali na frente, tá tendo agora um cinema ao ar livre, que eu não vim ainda, mas eu ouvi falar que é legal. E essa região aqui, ó, tem um dos pôres do sol, nem sei como falar isso, mais bonitos de todos. Porque eu passo muito aqui voltando de trabalho e ele se põe bem nessa direção aqui. Quando eu vou pro Júlia Kubitschek, da plantão, quando eu ia pra residência. E aqui também tem aquele restaurante Mitra, famoso pelo banheiro. Vou deixar aqui a foto do banheiro pra vocês verem. Também fica de vista para esse pôr do sol, que é muito bonito. E aí, no final das contas, eu fiz as comprinhas e comprei, inclusive, o presente de aniversário do meu pai, que foi dia 22 de abril, e eu ainda não encontrei ele desde então. Bom dia, amigas! Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio. Eu já tô chegando aqui na Santa Casa para mais um dia de residência, mais uma semana abençoada. E hoje, agora, a gente tem uma reunião endocrinológica toda segunda. Também combinei de gravar com uma amiga da residência à tarde. A gente vai gravar vários conteúdos endocrinológicos pro Instagram. Hoje à noite eu tenho uma paciente online também. Então vamos ter um dia bem cheio por aqui. Hoje é quinta-feira, dia 14 de maio. Eu tô indo fazer minha unha. Ela ainda tá nessa corzinha, mas tô precisando de manutenção. Normalmente eu faria na semana que vem, só que é meu aniversário. Então, meu aniversário, na verdade, é semana que vem, mas eu vou começar as comemorações esse final de semana. Então vamos comigo fazer unha. Eu fiquei a semana toda numa correria muito grande, acabei não conseguindo filmar muita coisa pra vocês. Mas hoje eu vou tentar filmar um pouquinho mais. Hoje eu já viajo pro interior pra comemorar o meu aniversário lá. E esse vai ser um vlog separado. Amigas, estou indo pro hospital de chinelinho, que eu acabei de fazer minhas unhas. E tô levando já a mala, porque de lá eu já vou pra rodoviária pegar o ônibus à noite. Então tá chovendo um pouquinho hoje. E é isso.